Estou de volta mais uma vez e hoje eu vim falar para vocês sobre os livros extras que eu li no mês de agosto. Sim, já estamos no último vídeo de agosto, que são os livros que eu li fora os dois da TBR. Gente, quando eu peguei o meu Scooby para ver, os livros que eu tinha lido em agosto, eu fiquei chocado, porque eu li apenas 7 livros. Bom, tudo bem, para mim é pouco 7 livros, porque eu estou acostumado a ler 10 a 12 livros por mês. Óbvio, com o e-book, com o audiobook, né? Mas 7, meu Deus, para algumas pessoas deve ser muito, mas para mim foi pouquíssimo. E prestando um pouquinho de atenção, eu vi que dois fatos principais fizeram com que eu lesse bem menos que eu estava lendo ultimamente. O primeiro fato, eu falei para vocês que eu estagiava, fazia estágio em uma empresa um pouco longe da minha cidade, onde eu moro. Então eu tinha que pegar transporte público, uh, ônibus, ou às vezes meu pai me levava até a estação, e trem. Isso demorava mais ou menos 50 minutos. Então 50 minutos de ida, de manhã cedo, logo assim, 7 horas, e de noite, no horário de pico que a gente chama, que era lá pelas 6 horas. E isso me fazia ler muito mais, porque não é novidade para ninguém também que eu comprei um Kindle 10ª geração usado. Não importa. Ele me serviu muito nessas viagens, de ida e de volta, porque eu conseguia ler muito mais. E quando o Kindle estava descarregado, que era bem raro acontecer, que ele demora muito para descarregar, eu estava ouvindo audiolivro, lendo o livro físico mesmo, então eu conseguia ler muito mais. Então eu tô 2 semanas mais ou menos parado, desempregado, digamos assim. Tá difícil procurar emprego, então pelo amor de Deus, se vocês têm emprego, continuem, porque é difícil pra caramba arrumar alguma coisa nova depois que tu tá desempregado. E tu se sente um inválido, eu me sinto um inválido em casa, sem fazer porra nenhuma. Mas eu conseguia ler muito mais, no transporte público, no intervalo do serviço. Chegava em casa e já queria ler, porque não tinha tempo de ler lá no serviço, no caso, E aí agora, essas 2 semanas, eu fiquei mais ou menos procrastinando a minha leitura muito, muito mesmo, e não consegui ler tanto que nem eu lia nos outros meses. O segundo motivo é que eu comecei um calhamaço no início desse mês e eu levei o mês inteiro para ler. Um calhamaço de 1104 páginas. Já devem imaginar de qual que eu tô falando, Um livro que tem a capa toda branca, com um palhaço na capa. Eu já dei spoiler e vai ser o último livro que eu vou falar, inclusive. Então, sem mais enrolação, eu vou começar a falar sobre os livros extras que eu li no mês de agosto. Os 7 livros extras. O primeiro, Misery, do Stephen King. Bom, eu tenho uma experiência bem doida com Stephen King, porque eu li Salem, A Hora do Vampiro, no ano passado, e eu amei muito. Aí depois eu fui com uma indicação da minha melhor amiga, e eu li O Iluminado, que é, o mais famosinho dele. Só que aí, o Iluminado tem quase umas 600 páginas. Ele demora, tipo, 400 páginas para acontecer uma coisa. Sabe, para acontecer lá aquela parte do Red Room, do quarto vermelho, no caso. E eu achei muito chato. Não muito chato ao ponto de abandonar o livro, ao ponto de dar menos de 3 estrelas, mas muito chato ao ponto de ele ter 400 páginas desenvolvendo os personagens para em 50 páginas, sei lá, 75, acontecer tudo o que tinha para acontecer. Eu fiquei tipo pé da vida, entendeu? Mas Misery foi diferente. Desde a primeira página até a última, eu me deliciei e eu dei 5 estrelas e eu favoritei esse livro. Mas do que vai falar Misery, Louca Obsessão? Bom, aqui a gente tem um escritor chamado Paul Sheldon e ele escreve uma série de livros de romance de época chamados Misery, que é o nome da protagonista, a mocinha ali principal. E aí um dia, o Paul Sheldon ele tá numa viagem de carro indo para um hotel lá para escrever mais um livro, alguma coisa assim. Ele acaba numa nevasca e bate o carro numa árvore. E aí ele fica desacordado e uma mulher chamada Annie Wilkes, ela meio que pega ele para cuidar, muito entre aspas para cuidar. Ele acorda na casa dela, ele descobre que as pernas dele estão todas quebradas assim, e ela tá cuidando dele. Aí ela fala, nossa, eu sou sua fã número 1, eu li todos os seus livros mais de 3 vezes cada um. Eu tenho uma estante aqui na minha casa com todos os seus livros e tal, que é uma série, Misery é uma série de romance de época que ele escreveu. E ele fala, não sei o que, tu já leu o último livro? Ela fala, não, não sei o que, mas eu tô cuidando de você por isso, porque eu sou sua fã número 1, e fica com esse papo meio doido. Aí, quando a Annie Wilkes, ela tem a oportunidade, ela compra o último livro dele e fica, tipo, lendo e falando pra ele o que ela tá achando. Chega no final do livro, do Misery, o último,
E ela surta de uma maneira louca, louca. Porque ele simplesmente matou a Misery no final do livro. Tipo, matou. E a Annie Wilkes, ela fica possessa da vida, mete a porrada nele, tortura ele das mais diversas formas possíveis, assim, que tu fica tipo, meu Deus, para, mulher, para, mata ele de uma vez, então. E ela obriga ele a escrever um livro da Misery só pra ela, uma edição só pra ela, onde a Misery renasce, ou onde a Misery, sei lá, dá algum jeito de burlar a morte. E aí ele fica nessa coisa, assim, tipo, eu escrevo pra ela uma versão, tipo, contradizendo todos os meus pensamentos, ou deixo ela me matar aos poucos. E é muito legal porque o livro ele aborda o próprio Paul Sheldon com a Annie Wilkes na casinha dela, né, onde ela tá torturando ele e cuidando ao mesmo tempo. E ele mostra também as partes em que o Paul Sheldon tá escrevendo Misery na máquina de escrever. Ela entrega uma máquina para ele com folha e tudo, né? Ó, escreve aí, senão eu te mato. E, inclusive, essa maquinazinha de escrever aqui que tá na capa. E quando ele tá digitando, a gente vai conseguir ver, né? A letra é diferente, no caso. Vou mostrar, ó. Já vou mostrar a diagramação para conseguir mostrar o que eu tô querendo falar. A diagramação do livro é bem confortável, é bem boa. E a parte que ele tá escrevendo. Cadê? Tem o início, eu acho. Ah, não. Aqui já tem. Aqui. E a diagramação de quando ele tá escrevendo Misery. Eu espero que dê pra ver, porque eu tô gravando esse vídeo de noite. Uma quinta-feira de noite pra postar pra vocês na sexta-feira de manhã. Olha que gentil que eu sou gravando de noite. Ó. Não sei se deu pra ver, espero que tenha dado. Então, esse livro aqui ele foi muito bom. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Gostei demais da história. O próximo livro que eu li, na verdade ouvi, por audiobook, foi A Hora do Lobisomem. Eu vou deixar a imagem dele aqui no cantinho, como eu sempre faço, tá? A Hora do Lobisomem é outro livro do Stephen King. Sim, meu Deus do céu, eu não me cansei de ler Stephen King. Eu li 3 do autor esse mês. 3. A Hora do Lobisomem é uma história bem curtinha, por isso que eu optei pelo audiobook e até podia ter instalado ele no Kindle, né? Instalado não, baixado ele no Kindle pra ler. Mas preferi ouvir o audiolivro mesmo, porque ia dar, sei lá, 2, 3 horinhas. Então foi bem rápido. Foi uma viagem de trem, no caso. O meu último dia na empresa, que eu, na ida e na volta, ouvi a Hora do Lobisomem. Ele vai contar sobre uma cidadezinha que está sendo atormentada por um homem-lobo. Tipo, um monstro gigantesco, né? Com metade homem e metade lobo, assim. Que está atacando e matando pessoas, animais, crianças, jovens, idosos. Todo tipo de gente, todo tipo de coisa que se move. E a gente vai acompanhar esse lobisomem sanguinário em meses. No caso, o primeiro capítulo, janeiro. Segundo capítulo, fevereiro. Terceiro capítulo, março. E assim vai indo. E os capítulos vão repetindo, os meses vão repetindo no caso. Porque daí acaba um ano, passa pro próximo ano. E a gente vai acompanhar também um protagonista que é o menino cadeirante. Então, já fica meio confuso, né? Tipo, cara, uma pessoa que tem mobilidade nas pernas não consegue fugir do lobisomem. O menino que tem problema, ele tá ferrado, né? Foi o que eu pensei. Mas não, esse menino, que eu nem lembro o nome dele, ele se dá super bem. Ele consegue ferir a criatura e consegue meio que descobrir quem é o lobisomem e começa a mandar cartas para essa pessoa falando que sabe da condição de lobisomem dele. E aí o livro vai desenrolando, a gente vai ficando preso e quando vê, acabou o livro. Ele tem tipo 100 e poucas páginas. Então é muito rápido o que acontece. Isso foi uma desvantagem, mas eu sei que a história por trás do livro é bem diferente. É tipo, eram imagens que o King pegou e adaptou para o livro, alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas foi um livro legal, deu pra curtir ali no um dia que eu li ele, né, pelo audiolivro. E eu achei uma história boa e eu dei um total de 3 estrelas pra ele. Foi bom, foi bom. Foi bom enquanto durou, digamos assim, porque ele realmente acabou rápido demais. O próximo livro que eu vou falar é o último, o que me dói o coração de falar pra vocês, que é Anne de Ingleside. É o sexto volume da série Anne de Green Gables, né, da autora Lucy Maud Montgomery. E eu fiquei tão feliz, mas tão triste ao mesmo tempo, que até esse eu li pelo Kindle e por aqui, né? De noite, no caso, pelo Kindle, para não atrapalhar minha vista, e, né, porque para ficar também com a luz apagada, e de dia eu lia ele pelo físico mesmo. Eu até postei no meu status do WhatsApp no dia que eu terminei a última frase do livro. Tipo assim, vou me despedir da minha melhor amiga literária, que eu acompanhei desde quando eu era uma criança de 13 anos de idade. Foi muito emocionante, eu acho que eu quase chorei escrevendo aquele
textinho ali me despedindo da Anne pelo meu status do WhatsApp. E sim, finalizamos então a série Anne de Green Gables. Eu sei que tem mais uns 2 ou 3 livros, só que são contos. É Conto dos Blights, Poema dos Blights, Crônicas de Avonlea, alguma coisa assim, mas eu não vou ler, tá? Deixando bem aqui pra vocês, porque a minha ideia era acompanhar a personagem. Eu não quero saber dos outros, sabe? Eu posso até ver um videozinho falando sobre isso, mas eu não quero muito saber o que acontece com os personagens, só com a Anne e com o Gilbert, que eram os principais ali pra mim. Porque eu assisti a série esse ano e ficou um final em aberto. Então eu queria saber o que acontecia com os personagens e agora eu já sei. Esse livro aqui ele vai acompanhar a Anne de... aqui atrás eu lembro que falava quantos anos. Mas eu sei que é um salto temporal bastante grande. Eu acho que é 34 a 45 ou 30 a 42, alguma coisa assim. É um salto de anos muito grande dentro desse livro. Então a gente vai ter pistas de que a Anne está envelhecendo. Ela se olha no espelho e ela vê as rugas, ela vê o cabelo dela mudando de cor. Ela começa a pensar, meu Deus do céu, eu já tô ficando velha. E muitos personagens, homens, pegam e falam pra ela, tipo, ah, tu tá ficando velha, né? Ah, tu não é tão bonita quanto tu era mais nova. Isso dá uma raiva do caramba, vou falar pra vocês. A gente acompanha o Gilbert como médico no auge da sua carreira e todos os 5 filhos da Anne. Sim, ela tem 5 filhos que têm nomes James, Walter, Nan, Dee e Shirley, que é o menininho de 2 anos, o mais novo. Então a gente acompanha as aventuras e as peripécias dessas crianças. Tem capítulo que é tipo assim, ó, 2 capítulos, um filho da Anne, um capítulo da Anne. 3 capítulos, outro filho, um capítulo do Gilbert. Então a gente vai acompanhando toda a família em desenvolvimento. A gente tem a presença da Marilla, que eu dei, graças a Deus, que não aconteceu pior com a Marilla. Pelo menos se aconteceu eu não percebi. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado. Tive vontade de chorar em várias partes do livro. E ele é o maior de todos. Ele tem 315 páginas. Os outros eles ficavam na média de 250, tá? Então, falo a verdade pra vocês. Essa é uma série de 6 volumes que todos foram 5 estrelas favoritados. Eu me despeço da Anne por aqui. A diagramação dele, que é igual dos outros livros, e a edição dele, né? Bom, agora sim o livro que eu li pelo Kindle, que foi, eu não sei se vai aparecer, eu espero que apareça, senão eu vou deixar na tela, tá? Ó, esse livro aqui, que de qualquer jeito eu vou deixar aqui pra mim falar sobre ele, porque eu prefiro que vocês vejam bem o que eu tô falando. Que é o livro Five Nights at Freddy's, Pavores de Fazbear, Mergulho na Escuridão, volume 1. Bom, Five Nights at Freddy's, o que é isso? Eu acho que todo mundo já sabe, né? Pelo menos o meu público, eu acho que me acompanha, já tenha mais ou menos a minha idade, 19 ali por 25 anos, até isso, eu espero. Então já sabem, porque foi da nossa geração, digamos assim. É um jogo de terror, onde tem uma banda de animatrônicos, que são robôs, pelúcia de animais, e aí tem toda uma história de terror por trás do livro, por trás do jogo, né, da franquia inteira, que agora é uma franquia, meu Deus do céu. E aí tem essa série de livros que tem até 11 volumes, se eu não me engano, que chama Pavores de Fazbear. E esse aqui é o primeiro livro que chama Mergulho na Escuridão. Aqui a gente vai acompanhar 3 contos, digamos assim, 3 histórias, que eu não me lembro o nome delas agora, tá? Mas eu sei que o primeiro é Mergulho na Escuridão, o segundo é Ser Bonita e o terceiro eu não lembro o nome. Eu lembrei do primeiro, do segundo, do terceiro eu não lembrei. O meu favorito eu não lembrei. E cada história tem um quê de diferente. Na primeira história a gente vai acompanhar um menininho que ele morava numa cidade, na nossa década, digamos assim. Ele acaba entrando em uma piscina de bolinhas e acaba sendo transportado para 1980. E lá ele conhece o Coelho Amarelo, que é, né, talvez seja um grande spoiler para quem não sabe de nada, o grande assassino e FDP por trás de todas as mortes que aconteceram na pizzaria do Five Nights. A gente também acompanha a segunda história, que é uma menininha, que essa foi a minha, assim, que eu menos gostei, que é uma menina muito feia, e ela quer se achar bonita, e acaba que ela vai na pizzaria, e acaba que dá um monte de coisa, e foi o que eu menos gostei. E tem o terceiro, que é uma menina toda gótica, assim, e ela se veste de preto, e ela odeia todo mundo, ela quer se matar, e ela acaba
presa numa sala junto com o coelho amarelo. E ele fica dando formas de ela morrer. Sabe o que acontece no final? Isso eu achei incrível. É meio perturbador eu falar com uma criança sendo, né? É incrível. Mas ela pediu. Ela pediu e ele realizou o desejo dela. Então, Pavores de Fazbear, número 1, né? Volume 1 dos Five Nights at Freddy's. Eu gostei bastante, tá aprovadíssimo e eu dei 4 estrelas lá no Scooby. Próximo livro, na verdade agora os próximos livros, são 2 de Agatha Christie. Não poderia faltar aqui, né? O primeiro que eu li foi Uma Porção de Centeio, que é o livro todo rosinha, bem bonitinho. Já vou mostrar até a edição dele agora. Não sei se tá dando pra ver. Acho que tô ficando muito em cima, né, da câmera. Ele é um livro publicado originalmente em 1953 e é um caso de Miss Marple. Aqui, logo na primeira, ou segunda ou terceira página, acontece um assassinato. Um homem é encontrado morto, tipo, ele foi envenenado. E no bolso dele tem uma porção de centeio, que é um tipo de trigo, um tipo de plantinha ali, sabe? Que é encontrado no bolso desse homem. E aí, logo de cara, assim, todo mundo vai tentar, ué, mas por que ele morreu? Quem é que matou ele? O que aconteceu? Até que a Miss Marple, muito demora, ela entra no livro e ela fala, então, tem um poema infantil que falava o seguinte, vou tentar achar. É muito difícil eu achar, né? Vai ser muito difícil de eu conseguir encontrar, mas eu vou tentar, deixa eu até ver se eu acho. Eu devia ter marcado pra falar no vídeo. Eu não marco nada, mas tem coisas que eu quero falar e eu achei. Tem que se pensa nessa rima, com uma porção de centeio, 24 passarinhos vão para a torta virar recheio. Quando a torta for cortada, eles vão sair e cantar. Não é uma ideia bem gostosa para o rei almoçar? O rei foi para o tesouro, contar o seu dinheiro. A rainha ficou na sala, comendo pão e mel o dia inteiro. E a empregada no jardim, as roupas foi pendurar. Quando veio um passarinho, o seu nariz beliscar. É um poema bem, assim, diferente, se a gente parar pra pensar, né? Tipo uma cantiga infantil. E mais uma pessoa morre nessa história, que é uma empregada. Literalmente, a empregada que ela falou aqui, né? Que a Miss Marple tá falando do poema. E essa empregada trabalhou pra Miss Marple. Então, foi isso que fez ela entrar na história. Senão, ela teria nem entrado. Ela tava lá na vilinha dela, lendo o jornal e descobriu. Ela já trabalhou pra mim, foi assassinada, vou ir atrás pra desvendar esse crime. E é isso que ela faz, com um jeito triunfante, ela desvenda o crime, como sempre. E foi um livro que eu dei 4 estrelas e gostei bastante da história. E é um livro muito bonito também, né? Tem esse corvinho aqui na capa, que faz bastante sentido com os pássaros que aparecem nessa cidade, os corvos. O próximo livro de Agatha Christie e o penúltimo da nossa lista já é A Noite das Bruxas, que eu li em leitura coletiva com a minha prima. A gente sempre faz uma leitura coletiva todo mês, e dessa vez ele escolheu A Noite das Bruxas da Agatha, da HarperCollins também. Capa dura, essa cor meio... eu nem sei dizer que cor é essa. É um musgo, sei lá. É a diagramação dele. Bom, esse livro aqui foi publicado originalmente em 1969 e ele é um caso de Hercule Poirot. Aqui vai ter uma festa de Dia das Bruxas em uma cidadezinha ali, né, na cidade grande. E aí, uma menina chamada Joyce vai chegar e falar assim, então, eu vi um assassinato quando eu era pequena, mas eu não vi como é que foi, eu não sabia que era um assassinato, mas agora eu sei que é um assassinato. E todo mundo olha pra ela assim na festa e fala, tipo, tá menina, chispa daqui. Ninguém acredita na pobre da Joyce, porque ela era uma menina que contava muitas mentiras, então ela tinha fama de ser mentirosa. Ninguém acreditava nela e mandaram a menina vazar. Na mesma noite, a Joyce, uma criança de 12 anos, é encontrada com a cabeça enfiada no vaso ali, né, no potinho onde eles colocam as maçãs, naquelas festas bem idoso travessuras nos Estados Unidos, onde as crianças têm que pegar a maçã com a boca. A Joyce é encontrada com a cabeça enfiada lá dentro, morta, obviamente. Vai ficar toda uma comoção, todo mundo vai ficar tipo, meu Deus do céu, quem matou a Joyce, quem matou a Joyce? E aí vai entrar Hercule Poirot na história. E ele vai desvendar crimes, ele vai revirar o passado, vai ver que homem morreu lá, que mulher morreu lá, que a senhora caiu da escada ou alguém empurrou ela, a herança foi pra alguém, a herança foi pra ninguém. E vai virar uma confusão, tem muito fato jogado nessa história.
é uma releitura, né? Eu já tinha lido ele em 2022 e eu não gostei. Aí eu reli, eu dei, tipo, 1 estrela a mais. Na outra vez eu tinha dado 2 estrelas, que foi, tipo, razoável, e agora eu dei bom, porque eu consegui compreender o raciocínio do Poirot. Eu até entendo não ter compreendido na outra vez que eu li, porque é muita informação jogada, vocês não têm ideia. Tipo, crime que aconteceu há 5 anos, assassinato que aconteceu há 1 ano, furto que aconteceu há 2 semanas. Então é muita informação jogada no livro. E isso eu achei bem confuso, mas dessa vez eu consegui acompanhar o raciocínio do Hercule Poirot e consegui gostar um pouquinho mais do livro. Eu dei nota 3, como eu já falei, e foi uma leitura boa e agradável, assim, para uma LC, que eu lia 25% a cada semana, né? Espero que a Alicia, minha prima, tenha gostado. Se não gostou, na primeira vez eu também não gostei. Talvez eu tenha que reler mais uma vez. E agora, vamos para o último livro dessa lista. Que vocês, pelas minhas dicas lá do início, já devem saber qual livro que eu tô falando. É esse tijolo com 2 letras chamado It, a Coisa, do mestre Stephen King. Olha, esse palhaço aqui, ele tá me olhando com a cara de quem estava abandonado na estante há 2 anos. Sim, desculpa, It, mas ele ficou abandonado na minha estante 2 fucking anos. Ficou estranho. 2 anos longos, tá? Digamos assim. Eu comprei It, na verdade troquei num sebo. Eu tinha tipo um crédito muito grande por muitos livros que eu tinha trocado que nem eram meus. E aí tava essa edição aqui da Suma, que ele tá em perfeitinho estado. Não tão perfeito, ele tá em 50% de estado bom, porque a lombada dele tá quebrada, tá? Ela tá, dá pra ver que é bem a marcação da lombada, infelizmente, porque senão ele seria lindo, mas continua sendo bonito. Mas tá em perfeitinho estado, tá até com cheirinho de novo. Eu acho que a pessoa só quebrou a lombada assim por quebrar e botou pra trocar. E eu troquei e não paguei nada nesse livro. Só que aí eu tinha lido Sob a Redoma, né? Eu li esse ano Sob a Redoma e eu odiei, tanto que eu troquei de volta, no mesmo sebo onde eu tinha pego ele. E aí eu fiquei com aquele receio. Será que eu leio It a Coisa? E se eu me decepcionar? E se eu não gostar? E aí eu fiquei adiando. E aí eu peguei e pensei, não, eu vou ler esse livro, vai ser um desafio pra mim. E eu vou amar muito. E qual foi o resultado? 5 estrelas, favoritado. Olha, na minha cabeça, eu simplesmente não entendo. O que vai falar It a Coisa? Outra daquela história de quem não conhece, né? Aqui a gente vai acompanhar a pequena cidade de Derry, nem tão pacata assim, porque de 27 em 27 anos acontecem uma série de desaparecimentos, assassinatos, degolações, estripamentos e pessoas são encontradas mortas, sem braços, sem pernas, sem olho, sem boca, em todos os lugares da cidade. Principalmente aparecem nos esgotos de Derry. E ninguém sabe, ninguém pensa que tem alguma coisa de estranho nisso. Até que tem um grupo de 7 adolescentes, se eu não me engano são 7, Bill, Rich, Stan, Mike, Ed, Ben e Beverly, são 7 mesmo, eles acabam tendo ali visões em comum com uma criatura que meio que se transforma nos medos deles, e eles conversam, então, tem alguma coisa muito errada com essa cidade. E eu acho que a coisa tá no meio disso. Por isso que vem o título, né, A Coisa. Eles não sabem o nome da criatura que se transforma nos medos deles. E aí eles pensam, vamos acabar com essa porra. E aí eles vão atrás do palhaço Pennywise, né? Que é a forma que a coisa mais assume, que é um palhaço. Literalmente esse palhacinho que tem aqui na capa. Olha que fofinho, que agradável, né? Ele aparece nessa forma aqui, com um negocinho azul, com os pompons assim vermelhos no peito, com uma gravatinha borboleta amarela, bem palhaço assim, assustador, né? Que eu acho, inclusive, que os palhaços mais assustadores são aqueles que sorriem. Sabe o filme novo do It a Coisa, de 2017? Ele não me dá medo, porque ele tem uma aparência mal. Ele já parece mal quando tu olha pra ele. Então não dá medo. Dá muito mais medo quando o palhaço ele tá, tipo, sorrindo, acenando pra ti, sabe? Isso é perturbador. Porque coisas que sorriem pra ti são perturbadoras. E esse palhaço, pela descrição, é exatamente esse palhaço que sorri, abana pra ti e com a outra mão tem uma faca nas costas. Aqui, né, a mão dele meio que vira a faca. Mas e aí essas crianças elas vão até o palhaço para tentar enfrentar ele. Nesse livro a gente tem 1104 páginas. Então ele é um tijolo, ele é um calhamaço giga. Foi o maior livro que eu li na minha vida. Então, como o King já descreve coisas, lembra que eu falei lá do Iluminado?
que ele descreve muitas coisas e tem pouca ação, aqui é diferente, porque ele descreve demais e tem muita ação. Então a gente não consegue parar de ler. Esse foi o primeiro livro que eu terminei no Kindle. Tanto que eu peguei, né, porque eu pensei, eu não vou ler esse livro aqui no físico, no trem. Não vou levar para o trabalho um livro de 1000 e poucas páginas que vai pesar minha mochila e ainda vai ser difícil e desconfortável, porque, arrumar uma posição para ler no trem em movimento com muita gente não dava. Então eu baixei no Kindle e eu peguei, simplesmente devorei o livro. Eu li, 400 páginas em 2 dias. Sabem o que é isso? É assustador. E eu gostei demais da história. Tanto que eu disse que eu dei 5 estrelas, favoritei. É um livro incrível, ele é muito bom. A gente acompanha as crianças e os adultos. Tem toda a pegada do terror. E uma coisa que talvez decepcione muitas pessoas, mas me deixou completamente feliz, foi o livro não é sobre palhaços assassinos. O livro é sobre pessoas maldosas. A gente tem muito mais a presença de pessoas fazendo merda, matando, assassinando, cometendo abusos, né, metendo porrada em outras pessoas, do que um palhaço que come crianças. Então, ele mostra pra gente, eu acho que não é só o It a coisa, mas são todos os outros livros do King que ele mostra muito a pegada do ser humano ser ruim, o ser humano ser o próprio, assim, diabo, digamos assim. Porque o palhaço, ele é deixado completamente em segundo plano. O It a coisa, né, a coisa é deixado completamente em segundo plano. Tanto que os humanos são muito piores do que o palhaço. Então faz muito mais a gente ter medo da humanidade do que de uma criatura sobrenatural que se transforma nos teus medos. Tanto que ele é facilmente derrotado na primeira e na segunda vez, facilmente, entre aspas, derrotado pelo Clube dos Otários, que são ali a galerinha, os 7 amigos que se reuniram para enfrentar o palhaço. Bom, gente, então foi isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu li pouquíssimos livros, né? Foram só 7. Mas que para algumas pessoas pode ser bem mais, né? Pode ser bem bastante 7 livros, mas para mim foi pouquinho. Já disse os motivos lá no início do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi isso aqui o meu saldo, né? Tirando o audiobook e tirando o... Tomara que não caia. O do Kindle. Se gostaram, deixe seu like. Comentem alguma coisa. Podem comentar meio falando que eu falei coisas erradas sobre os livros. Pelo menos vai ser engajamento, né? Vai ter um engajamento o vídeo. Ativem os sininhos da notificação para não perderem nada. Se inscrevam no canal. E o próximo vídeo vai ser lá do dia 1º, falando sobre minha TBR do mês de setembro. Minha Nossa Senhora. Eu vou ir porque eu tô enlouquecendo. O mês tá passando, o ano tá passando muito rápido. Até a próxima.